Olá, crianças, bom dia! Gostaram do vídeo que iniciou a nossa aula hoje? Então, hoje nós vamos estar falando sobre a reprodução das plantas. Sexta-feira, dia 31/7, aula de ciências. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem da aula, prestem bastante atenção e sigam as orientações da atividade. Na página 214 e 215, vocês vão ter aí uma ilustração representando direitinho como é essa reprodução das plantas. As plantas são seres vivos e por isso apresentam um ciclo de vida, ou seja, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Agora vamos estudar a parte do ciclo de vida das plantas, a reprodução. A reprodução é um processo importante para o ser vivo, pois é por meio dela que são formados novos seres vivos. As plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas se reproduzem com o auxílio das flores, como mostra o esquema a seguir. Então vocês vão ler cuidadosamente em ordem crescente dos números, ou seja, do menor para o maior. Então nós vamos estar iniciando aqui do número 1, que é a estrutura das flores. As flores apresentam um conjunto de estruturas reprodutivas femininas, chamado gineceu, e um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas, chamado androceu. Aqui vocês têm uma ilustração mostrando o gineceu e o androceu. No gineceu, encontra-se o ovário, que contém um ou mais óvulos. No androceu, encontra-se os grãos de pólen, que possuem as células sexuais masculinas. 2. Polinização e fecundação. Para que ocorra a reprodução, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu. Esse processo é chamado polinização e pode ocorrer com o auxílio do vento, da água e de animais como as abelhas. A célula sexual masculina presente no grão de pólen une-se à célula sexual feminina presente no óvulo, em um processo chamado fecundação. Como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto. É daí que surgem novos seres vivos, ou seja, novas plantas, novos frutos. Então, um animalzinho que tem um papel bastante importante aqui, pessoal, nessa parte, nesse ciclo, é a abelha. Graças ao seu trabalho de coleta de pólen e néctar, voando de flor em flor, as abelhas polinizam as flores e promovem a sua reprodução cruzada. Além de permitir a reprodução das plantas, esse trabalho também resulta na produção de frutos de melhor qualidade e um maior número de sementes. Então, graças a essa viagem que a abelha faz de flor em flor, levando o pólen, coletando e levando para outras flores, é graças a isso que surgem novos frutos, para a nossa alimentação e para a alimentação de outros animais. Então, se não existisse esse trabalho da abelha, não teriam novos frutos, não teriam novas plantas. Para ajudar vocês um pouquinho mais a adquirir melhor essa informação, trouxe para vocês um vídeo bem rapidinho falando sobre esse processo de polinização. Então, prestem atenção, é uma animação. Acordou cedo hoje, hein? Nós, abelhas, acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização. Hã? Exato! É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína, claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Não se preocupe, favo de mel, é parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é, tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura! Pessoal, a terceira parte desse ciclo é a dispersão. As sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente, em um processo chamado dispersão. Ela pode ser realizada pela própria planta, pela água
pelo vento ou por animais, que se alimentam dos frutos e liberam as sementes no ambiente. Ou seja, resumindo, a dispersão é esse processo, né, onde os frutos se espalham no ambiente. Às vezes o pássaro vai lá, pega um frutinho, deixa cair, cai no solo. Por último, pessoal, a germinação. Essas sementes que são dispersas no ambiente, né, que caem, que são levadas por animais, elas podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta, em um processo chamado germinação. Aqui ele traz o exemplo do feijão. Para ajudar melhor vocês a entenderem isso, né, a tia também trouxe outro vídeo. Ele vai mostrar para vocês como é o processo de germinação do feijão. Vocês têm uma atividade para fazer, certo? Aqui na número 1, vocês vão ligar corretamente os processos à informação e à imagem que melhor representa cada um deles. Para isso, utilize um lápis de cor diferente para cada processo. Então, vamos supor que vocês vão usar aqui na polinização o lápis de cor verde. Então, vocês pegam o lápis de cor, ligam a polinização exatamente para a informação que melhor descreve esse processo de polinização. Tá? A polinização é o quê? O processo no qual a semente dá origem a uma nova planta. É o processo no qual os grãos de pólen de uma planta são levados até o gineceu de outra ou da mesma planta? Ou seria o processo em que a semente é levada para outros locais do ambiente? Enfim, vocês vão ver qual é a informação que mais se adequa, vão ligar e depois vão ligar a ilustração que melhor representa a polinização, a dispersão e a germinação, ok? Na número 2, ele traz aqui uma situação. Ao retornar para casa, após um passeio no parque, Giovanni percebeu que havia estruturas pontiagudas presas na sua calça. Eram frutos do carrapicho. Que processo da reprodução das plantas pode ser associado a essa situação? Pessoal, esses frutos do carrapicho, né, são como aqueles espinhos que grudam na roupa das pessoas, no calçado. Então, ele saiu da planta, né, e ficou grudado na roupa do Giovanni. Que processo é esse? Será que é a estrutura das flores, polinização e fecundação, dispersão ou germinação? Vocês vão estar escolhendo um para ver qual que mais se adequa e vão estar colocando aqui na número 2, ok? Na número 3, ele vai falar exatamente sobre as abelhas, que são consideradas importantes polinizadores. Diversos produtos agrícolas como café, laranja, maçã, melão e maracujá dependem da polinização realizada pelas abelhas. No entanto, nas últimas décadas tem ocorrido um fenômeno preocupante. As abelhas estão desaparecendo do ambiente. Letra A. Por que as abelhas são importantes para as plantas? Pessoal, vocês vão ver, prestar atenção no que já foi dito. Por que as abelhas são tão importantes para as plantas? Lembrem-se que são elas que levam o pólen de uma flor a outra. E é esse pólen que faz com que as plantas se reproduzam. Se não for o pólen, não vai ter como nascer novos frutos. E se não fosse a abelha para fazer isso, quem seria? Então não teriam frutos. Letra B. Como o desaparecimento das abelhas pode prejudicar a produção de alimentos? Imagina que todas as abelhas desapareçam. Qual é o fator prejudicial do desaparecimento das abelhas? Se elas sumirem, as plantas ainda vão conseguir se reproduzir? Letra C. A letra C vocês terão que fazer no caderno de vocês, pessoal, na matéria de ciência, certo?
Vocês vão pesquisar em livros, internet, os motivos que estão levando as abelhas a desaparecer do ambiente. Utilize essas informações para produzir um texto no caderno sobre esse assunto. Pronto, vocês vão fazer uma pesquisa. Pega lá o caderno, faz o cabeçalho, pega o celular, pesquisa na internet, digita lá, por que as abelhas estão desaparecendo do ambiente. Vai aparecer inúmeras opções para vocês. Vocês vão ver, dar uma pesquisada, ver o texto que mais se encaixa, vão fazer leitura e vão estar copiando no caderno, tá bom? Um trechozinho, vão estar montando um texto falando sobre isso. Letra D. Na letra D, vocês vão estar, seguindo as setas e montando, desvendando o nome aqui que vai formar. Esse nome aqui é uma substância açucarada que as abelhas coletam nas flores para produzir mel. Então, é uma substância muito importante para as abelhas que ajuda na produção do mel. Então, vocês vão decifrar e descobrir qual é. Bom, turma, a atividade é essa, a explicação é essa, e façam a pesquisa, ok? E a gente se encontra na próxima. Bons estudos!